Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje, dia 23, está começando a live do isolamento. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. E alguém já entrou. Pedro! Pedro, meu querido amigo da faculdade, como é que você tá, rapaz? Espero que você esteja muito bem. Que felicidade te ver aqui, cara. Olha, fiquei muito contente de saber que você está aí, né? André, paz e bem, André. Olha só. O... Hoje nós temos uma conversa boa aqui, uma, uma coisa muito legal para a gente abordar, sabe? Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Estamos aí chegando. Paz e bem, Fátima. Djalma, Doraci, sejam bem-vindos. Paz e bem para vocês também. Nós estamos hoje é interessante, sabe? É uma daquelas coisas que a gente às vezes nem atenta, mas tem umas coisas legais aqui, sabe? Acho que é uma coisa legal que a gente tem que abordar aí. Vale a pena a gente dar uma pensada nisso hoje, sabe? Acho que realmente vale a pena. Né? Hoje é um momento muito interessante da Sagrada Escritura aí que a gente, né, vamos dizer assim, tem muito a ver com hoje. É uma leitura, uma coisa que foi escrita 2000 anos atrás e que está muito, muito presente para a nossa vida hoje. Né? Então é muito interessante isso. Né? Estou nesse primeiro momento que eu estou recebendo as pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente faz a leitura, depois eu faço a minha fala, né? Lembrando, pessoal, que enquanto eu estiver falando, qualquer um pode e deve colocar a sua opinião, tá? Pra gente. Não tem aqui uma situação onde eu falo e vocês escutam, não. Eu falo e vocês também podem colocar, né? Inclusive, se algum de vocês algum dia quiser partir a tela e participar, nós estamos aí para isso, tá? Oi, Maria Alice. Paz e bem. Né? Diane, seja bem-vinda. Paz e bem, Diane. Vamos nós aqui. Mozinho tá bem, tá bem. Eu vou dar um beijinho nela. Pode deixar, Maria Alice. Estou eu sempre tentando trazer ela para participar, mas sabe como é que é? Ela, muito tímida, não aparece. Né? Mas vamos colocar aí, vamos estar sempre juntos. Né, fazer as nossas atividades. Né, tem umas coisas muito interessantes hoje. Hoje realmente tem um material aqui interessante que vale a pena a gente pensar ele, porque ele tem muito a ver com a vida da gente hoje. Né? É claro que não é um dia de emoção tão grande como ontem, né, porque ontem era uma das minhas santas de devoção, era uma leitura muito bonita, muito interessante, mas hoje eu acho que é uma leitura que tem mais assim, a ver com o momento que nós vivemos hoje. Né? Oi, Denise, paz e bem. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer a leitura, né? E aí a gente vai ver que a gente é uma leitura que é muito atual,
né? Eu diria até que é um pouco provocativa essa leitura. Né? E é interessante porque, como a gente está falando como ele está lendo o Evangelho de Mateus, e Mateus escreveu para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias, ele traz a figura do profeta, né? E a figura do profeta quase sempre é mal entendida pelas pessoas. Então, é bom que a gente vai falar mais uma vez sobre o que é um profeta na Bíblia e como isso tem a ver com os dias de hoje, né? Porque as pessoas, às vezes, têm uma visão distorcida, né? Então, aproveito para trazer isso algumas vezes para que a gente possa trabalhar, né? Acho que é importante que a gente tenha esses conceitos na cabeça, né? Bem, vamos lá, pessoal? Vamos começar? Então vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: a vez de ouvir sem nada entender, a vez de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Bem, vocês viram, né? Que eu coloquei lá ouvir a palavra, né? Porque essa é a questão central. Né? Esse texto ele tem uma questão central que ele traz para nós e que nós devemos pensar sobre ele, que nós devemos refletir sobre ele, né? Para quê? Para que a gente possa aproveitar o que ele diz. Observa que Jesus faz uma separação entre dois grupos de pessoas, né? As pessoas a quem é dado conhecer e a quem não é dado conhecer, né? E ele ainda fala uma coisa, né, que pode parecer estranho, né? Porque ele fala assim: porque a vós foi dado conhecimento, mas a eles não é dado. As pessoas que têm será dado mais e terá em abundância. As pessoas que não têm será tirado o pouco que têm. E aí as pessoas olham isso e talvez elas não entendam plenamente o que está sendo falado aqui e comecem a fazer raciocínios que não têm a ver com a fé de quem segue a Jesus. Porque algumas pessoas olham esse texto e interpretam esse texto
como se fosse alguma coisa tipo, mais ou menos, alguma coisa parecida com uma questão de mérito. Algumas pessoas merecem conhecer e outras pessoas não merecem. Então, para as pessoas que merecem, Deus revela, através de Jesus, os mistérios do reino. E aquelas pessoas que não merecem, Deus não revela, através de Jesus, os mistérios do reino. Pessoal, esse entendimento, me desculpem, é um entendimento que estão ensinando errado. O que você vê aqui, e vê muito claro, e está claramente colocado aqui, né, é que não é bem assim. Oi, Algarte, seja bem-vindo, paz e bem. Olha só, vamos prestar atenção que ele diz assim: deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. A vez de ouvir sem nada entender, a vez de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. É aí que mora o grande problema. Deu uma pausadinha, eu parei minha fala. Vocês não perdem nada. Qual é o grande problema que nós temos nessa passagem? Jesus não está dizendo que alguns merecem e outros não. Jesus está dizendo assim: eu vou revelar a todos. Mas você precisa ter um coração sensível. Senão você não ouve. Vocês se lembram, discípulos de Emaús? Se vocês observarem bem a figurinha que eu pus, é o discípulo de Emaús. Né? E é interessante porque Jesus explica as escrituras, eles não entendem muito bem. Mas quando eles reconhecem que é Jesus, eles viram e falam um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto eles nos falavam? Então, vamos entender, quando você ouve a palavra de Jesus, quando essa palavra vem ao seu coração, se o seu coração está aberto, se o seu coração está livre das coisas externas, se você ouve a palavra de Jesus, querendo aprender com Jesus, e não querendo encaixar as palavras de Jesus no que você acredita, nota a diferença? Porque eu posso ouvir a palavra de Jesus e falar assim: eu quero ouvir tal coisa, então vou lá nas Sagradas Escrituras e vou procurar um pedaço para justificar isso. Pessoal, vocês encontram, tá? Se vocês procurarem com cuidado, vocês vão encontrar as coisas lá. Aqui não é isso. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: eu vim apresentar o reino de Deus. Vocês têm que abrir o seu ouvido para ouvir. Vocês têm que abrir seus olhos para ver. Vocês têm que tornar o coração de vocês sensíveis. E nós ouvir, ver e ler com um coração sensível. Aí sim, com esse coração sensível, o que nos é dado cada vez mais. Porém, se o meu coração é pouco sensível, se eu tenho pouca abertura à palavra, pouco vai me ser dado. Aliás, se o meu coração é muito insensível, nem adianta dar, porque a pessoa não vai ter. Ela não está aberta àquilo. Porque qual é o problema de você ouvir a palavra de Jesus com o coração aberto, com o espírito desarmado, e deixar que aquilo entre no seu ser? É porque se você ouvir a palavra de Jesus com o seu coração aberto, ela vai te converter. E a conversão é uma coisa difícil, porque ela implica em mudança de vida. A pessoa que se converte, ela não fica mais naquela forma antiga, né? É aquela história que você fala:
eis que faço novas todas as coisas. Quando você abre o seu coração, recebe a palavra e se converte, você não vê mais o mundo com os mesmos olhos. Aquilo que para você era uma verdade absoluta, aquilo que lhe foi ensinado, às vezes por gerações, e aquilo passa a não ter sentido. E aqui, pessoal, eu quero falar para vocês, porque eu acho que falta essa postura hoje, né, na igreja. Falta uma postura profética. Nossa, Bernardo, que palavra difícil é essa, Bernardo? A gente não é mais profeta, não. Os profetas acabaram, não tem mais. Não, pessoal, falta. Falta uma atitude de profecia nossa. O problema é que a gente tem que parar de achar que profeta é aquele que acredita, assim, prevê o futuro. Né? Se você pegar na Bíblia e ler os profetas, você vai ver que rarissimamente eles preveem o futuro. Né? Na maior parte das vezes, eles não fazem previsões do futuro. Né? Você pega um profeta como, por exemplo, Miqueias, Amós, eles falam, né? E a maior parte das vezes eles não preveem o futuro. O próprio Isaías, aqui citado, André, verdade. A forma de ser passada a palavra faz uma diferença enorme. Oi, Rita, boa tarde, paz e bem. André, a forma faz uma diferença enorme. Mas você tem que também estar disposto a ouvir a palavra. O problema é que a gente prefere, às vezes, e eu até me incluo nisso, porque eu também tenho que tomar meus cuidados. Né? Às vezes a gente prefere ouvir o que os outros falam, do que a gente parar e ler e debruçar-se, e até às vezes questionar a nós mesmos sobre a forma como nós interpretamos a leitura. Então, pessoal, assim, dentro dessa visão, eu acho que é importante a gente entender o que é um profeta na Bíblia. Tá? Um profeta na Bíblia não é aquele que prevê o futuro. Um profeta na Bíblia é aquele que faz 3 coisas. Todos os profetas fizeram 3 coisas. Eles, de forma corajosa, mostram o que está errado na sociedade onde eles vivem. Eles denunciam o que está errado. Segunda coisa que eles fazem é que eles dizem o que é certo. Tá? E a terceira coisa que eles fazem é propor para nós formas eficazes de sair do errado e ir para o certo. Então, pessoal, hoje nós temos que fazer isso. Nós temos que virar e dizer claramente ao mundo: tal coisa está errado. Então eu tenho que dizer para o mundo, né, que está errado eu ter pessoas morando na rua. Porque isso sequer é moradia. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer que está errado as pessoas não terem assistência médica. Eu tenho que dizer isso. Isso não isso é uma questão central. E isso é uma questão que todo aquele que quiser seguir Jesus, tem que estar disposto a dizer: há erro aqui. Nós hoje temos uma cultura de morte nessa cidade. Talvez lá na cidade do Algarve, né? Talvez na cidade do Pedro, a gente não esteja uma cultura de morte. Eu não sei porque eu não estou na cidade deles, mas na minha cidade nós temos uma cultura de morte. André, o que vejo é que muitos padres passam a palavra de forma rígida. Já o Papa Francisco passa de uma forma simples para o nosso entendimento. Sim, mas você tem vários homens, mulheres,
né, que passam a palavra de forma muito mais tranquila do que outros padres. Só que tem, inclusive, padres que passam a palavra de forma muito tranquila. Sabe, André, é só você procurar, né? Você tem aqui a live, enquanto a live durar, né? Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Você tem o blog do Gaioso, que eu sempre faço propaganda, o Diaconia da Palavra, blogspot.com. Mas você tem outras pessoas que falam, que fazem a fala deles. Eu acho que o que é importante é que a gente, quando for ouvir a palavra, a gente ouça a palavra de uma forma aberta. A gente tem que estar disposto a ser mudado pela palavra de Jesus. Esse é que é o maior detalhe, sabe, André? Isso é que é muito difícil. Né? Tem muita gente, inclusive, que quando vê uma palavra de Jesus e a palavra não bate com o seu entendimento, ele prefere varrer esse pedaço para baixo do tapete, não toca nisso, né? Só para que ele não tenha que se confrontar com essa verdade. É por isso que Jesus fala que tem pessoas, né, que olham, mas não querem ver, ouvem, mas não querem entender, né? É por isso que eu falo que nós que queremos seguir Jesus, nós temos que ser profetas, nós temos que falar determinadas coisas. E às vezes, ao falar as coisas, nós podemos ter posições que as pessoas não gostem, né? Às vezes, você ser sincero, você ser claro, você falar a verdade, pode ser incômodo. O problema maior é que as pessoas falam assim, eu vou falar a verdade. Mas isso acaba sendo falar a verdade contra um irmão. É muito comum eu ver isso. Algumas pessoas viram para mim e falaram assim, eu tenho que falar com fulano, que fulano está errado. Aí eu viro para a pessoa, mas você não vai falar com o seu prefeito, que o seu prefeito está errado, não? Né? Aí a pessoa olha para mim, Bernardo, mas como é que eu vou falar com o prefeito? Eu não sei, mas se você está disposto a ir lá falar no meio do mundo com o seu irmão, porque o seu irmão está errado, você também tem que estar disposto a falar com o seu prefeito, com o seu governador, com o seu deputado, senador, seja lá quem for, com o padre da sua paróquia, com o diácono. Não tem problema nenhum. A gente tem que entender que se a gente deseja, se a gente coloca as coisas numa forma que eu quero falar com uma pessoa qualquer que ela está errada, eu tenho que adotar essa postura para a vida inteira, né? Ou, né, a gente adota uma postura diferente. Eu, por exemplo, prefiro muito mais corrigir os grandes, os poderosos, questionar as pessoas grandes e poderosas do que questionar os pequenos. Porque, na verdade, essa coisa de questionar o meu irmão, essa coisa assim, ela é uma atitude cômoda, né? Coisa mais fácil que tem é eu virar, ainda mais eu que sou diácono, né? Que eu sou diácono, né? Eu, vamos dizer assim, a coisa mais fácil que tem é eu virar para alguém e falar assim, olha, vou escolher alguém aqui, Rita, você está errada nisso, nisso e nisso. A Rita vai dizer, Bernardo me falou que eu estou errada. Claro, porque a Rita tem consideração por mim, tem um respeito por mim, ela vai ficar preocupada com a minha palavra, né? E o pior é que eu posso até chegar ao cúmulo de fazer aquilo que Jesus questiona, que é tirar o cisco do olho do meu irmão e não tirar a trava do meu olho. E isso não é uma posição de profeta. Isso não é uma posição de quem teve o seu coração tocado, né, pela palavra de Jesus. Hoje nós temos opção, né, mas muitas pessoas ficam engessadas com as homilias, engessadas. De vez em quando esses corretivos, eles botam a palavra mesmo, Fátima. Fátima está falando uma verdade, né?
Tem certas pessoas que fazem uma homilia e praticamente é assim, não, vou fazer uma missa de sétimo dia. Eu conheço padre que é assim, eu tenho 3 homilias, aí chega na hora eu escolho uma homilia. Né? Eu vou dizer, pessoal, que eu não tenho uma homilia escrita. Eu pego, cada vez que eu pego uma leitura, eu penso a leitura para aquele dia, para aquele momento, para aquela realidade. É claro que algumas coisas até vão voltar, né? Mas o cerne do que eu falo a vocês é para aquele momento. Inclusive, eu já falei para vocês que um dos motivos que o que eu tenho falado tem ficado na internet é porque eu não me lembro mais. Se você me perguntar o que eu falei ontem sobre Santa Maria Madalena, que é uma das minhas santas de devoção, eu não me lembro. Eu tenho que ir lá no YouTube e ver, porque eu vou me esquecer. Como eu já não me lembro muito bem o que eu falei enquanto eu estou conversando com vocês aqui. Tá? Mas eu acho, Fátima, que nós temos muita opção, sim. Né? E assim... E aí é que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Porque a gente tem que ter a opção de ter um compromisso com Jesus. Né? O nosso compromisso é um compromisso de deixar que a palavra entre no nosso coração. Nós temos que ter um coração aberto, sensível. E quanto mais sensível ele for, mais a gente vai ouvir, mais a gente vai ver e mais a gente vai entender. Quanto mais a gente ouvir, ver e entender, mais o nosso coração se converte. Quanto mais ele se converte, mais o nosso coração vai ser aquecido, vai arder de felicidade pela nossa conversão. Que a nossa conversão, portanto, não seja também apenas uma conversão exterior, apenas uma conversão de palavra. Como já disse Jesus, muitos que dirão Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Porque se a nossa conversão é só de palavra, mas a gente não tem um ato concreto, né? A gente não se converteu plenamente. Novamente, volto a insistir, nem todo mundo pode agir de todas as formas iguais, mas é necessário agir. Entendem isso? Nem todos nós podemos produzir tanto quanto nós produzimos, vamos dizer, hoje. E talvez amanhã a gente não produza tanto quanto produziu ontem. Mas o que interessa não é a quantidade. Nós não vivemos com um Deus tesoureiro, um Deus contador que fica contando. Deixa eu ver quantas obras, né? Você pode perceber, inclusive, que Jesus fala assim, que a boa semente dá frutos. Alguns dá 100, outros dá 70, outros dá 30. Jesus já avisa que nem todos produzirão obras fantásticas ou muitas obras, porque Jesus sabe que cada um faz conforme a sua capacidade. Cada um de nós vai agir no mundo conforme a sua capacidade, a sua possibilidade, os seus meios. Então, alguns têm capacidade de sair no mundo, então eles vão sair no mundo, outros não têm. Alguns podem fazer um monte de coisas e outros não podem. O que não pode haver isso é que a gente tem que marcar com muita certeza, com muita clareza, é que não dá para a gente ficar sem também não fazer nada e dizer que está tudo certo. Porque até pode ser que em algum momento da vida da gente a gente não possa fazer nada. Porque também a vida da gente tem nossos limites, nossas incapacidades. Mas mesmo quando a gente não puder fazer nada, a gente ainda pode falar a verdade. Né? Aquela passagem bonita, não há nada que deva ficar oculto. O que for para ser escondido, gritem nos telhados. Então, se nada mais vocês puderem fazer, pelo menos
denunciem o erro. Dom Oscar Romero dizia que a denúncia, ela é difícil porque a denúncia implica em conversão. Quando você denuncia, você também se converte. Né? O simples fato de você afirmar ao mundo que tal coisa está errada, já obriga você a reconhecer que aquilo é erro, que aquilo é injusto, que aquilo é pecado e que você deve anunciar isso. Né? Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, mas só de vocês virarem ao mundo e falarem tal coisa é errado. Nós temos uma revista científica, a British Medical Journal, uma revista, um jornal de medicina britânico. Hoje eles publicaram um artigo de 2 ou 3 páginas, onde eles denunciam a tragédia que está sendo a Covid dentro dos presídios no Brasil. Vocês estão entendendo? Então, isso, se agora nós temos que fazer a nossa parte, dizer, está errado isso é contra a vida e eu não aceito. Vai ter gente que vai reclamar com você. Vai. Mas aí, pessoal, aquelas pessoas que não estão com o coração sensível, aquelas pessoas que fecharam o coração, que não querem ver, não querem ouvir, a gente não tem o que fazer. Algumas pessoas viram o meu post no Instagram, a favela quer viver. Por quê? Porque foi aprovada uma lei para proteger as favelas contra a Covid. E as informações que a gente tem é que no Rio de Janeiro as pessoas estão com muito mais Covid na favela, muito mais morte na favela por Covid do que está sendo dito por aí. Mas os políticos não querem que a gente saiba disso. Então eles não fazem teste, eles não mandam equipe de saúde, eles não arrumam as coisas. Está entendendo? Vai ter gente que vai dizer que eu estou errado em falar isso. Mas eu vou falar. Porque eu não posso me calar frente a isso, porque isso é cultura de morte. Isso é escolher matar as pessoas. Então eu falo. A gente tem que entender que essa é uma realidade. E a gente não pode se calar sobre isso. Mas eu não estou fazendo isso porque eu acho que é bonitinho. Eu estou fazendo isso porque eu ouço a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus disse, eu quero que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então eu tenho que ser pela vida, pela dignidade, pelo amor. Né? E por isso eu clamo a todos vocês que hoje e sempre se disponham a também ouvir a palavra. Abram seus corações, ouçam a palavra, com ouvidos de quem quer entender. Vejam o mundo com os olhos de quem quer ver. Porque com os mistérios do reino de Deus, revelado pelas palavras de Jesus, eu garanto que o fim do caminho de vocês será muito bom. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Agora, não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer dar uma opinião, né? Alguém acha que eu falei uma coisa que não devia falar, se não me corrijam, tá? Eu estou à disposição de vocês. André e Maria Alice responderam amém, né? Djalma e Duraci também, né? André, reflexão muito boa e esclarecedora. Que bom, André, a gente tenta fazer isso mesmo, né? Essa live existe justamente para isso, né? Para que vocês possam aproveitar, né? Que vocês possam aproveitar muito, tá? Bom, pessoal,
Acho que por hoje vai ser só isso. Acho que vocês... não sei. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não? Então, vou me despedir, chamando vocês a darem uma olhada na Reflexão do Gaioso, no Diaconia da Palavra, blogspot.com. E aí depois a gente conversa mais, a gente aprende mais, tá? Bom, pessoal, vamos seguir. Eu vou deixar minha bênção com vocês e amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo, tá? Beleza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa. Fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30. Tchau, tchau.